Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Edreamcast. Mais uma vez eu estou aqui junto com meu querido Paulo Oliveira para apresentar o episódio de hoje, que nós mergulharemos nos bastidores que mantêm as engrenagens democráticas girando ao redor do mundo. Quando a gente ouve falar em eleições, logo a gente pensa na urna e no voto, não é mesmo? Mas você já parou para pensar quem garante todo esse processo? Desde as campanhas eleitorais dentro e fora das redes sociais até a contagem final dos votos? Como garantir que tudo isso seja feito de forma realmente limpa e transparente? Pois bem, o tema de hoje é missões de observação eleitoral, como proteger a democracia no limite entre o direito internacional e a soberania de cada país. Para entender esses mecanismos das MOIs, das missões de observação eleitoral, a gente vai ver como que essa ferramenta pode ser importante para dar legitimidade aos pleitos e a esses comícios que levam à eleição e conduzem as pessoas aos cargos mais importantes de condução do país. Então, para tudo isso, a gente vai passar para entender o que é uma MOI, uma observação, qual é a metodologia, por que se convida e como chega um observador eleitoral em algum país, quais os campos de batalha que essa MOI tem que enfrentar e as grandes polêmicas, como, por exemplo, a cooperação internacional e a soberania nacional. Enfim, para a gente entender tudo isso, a gente trouxe aqui um dos maiores especialistas, um querido amigo e professor Celso de Oliveira Santos, que é advogado, consultor, doutor em Direito Internacional e Comparado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, com especialização em eleições, sistemas eleitorais e partidos políticos pela UNAM, que é a Universidade Autônoma do México, pesquisador em estágio pós-doutoral do Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ e corresponsável pelo projeto de extensão de missões de observação eleitoral da UERJ. É co-coordenador do curso de especialização em Direito Internacional e docente do curso de Direito Eleitoral do CEPED UERJ. É pesquisador integrante do projeto Cambios dentro da Democracia, Retrocessos, Resistências e Resiliências da UNAM, da Universidade Autônoma do México. Membro da Latin American Studies Association e das comissões de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Brasil, das seccionais do Rio de Janeiro e São Paulo, onde também integra as comissões de Direitos Humanos e Defesa da Democracia e do Estado de Direito. Prepara o seu fone, porque o escrutínio vai começar agora. Mas antes eu vou passar a palavra para o meu querido co-apresentador, Paulo Oliveira. Olá, professora Renata. Olá, Celso. Muito animado aqui em discutir um tema que, sem dúvida, se não está na cabeça, está no jornal de todo mundo, está na lista das notícias de todo mundo, democracia, representatividade, eleições, os limites do que uma pessoa democraticamente eleita pode ou deve deixar de fazer. E, para isso, o currículo foi extenso, mas ele não é capaz de descrever a grandeza como pessoa. O Celso é um amigo de longa data. A gente iniciou nossa amizade quando ambos os currículos, sem dúvida o meu não tão grandioso quanto o dele, mas quanto ambos cabiam aí em duas linhas. E Celso, eu gosto muito dessa perspectiva que você vem trazendo para um direito internacional que se faz nas ruas, né? Um direito internacional que vai além da academia e ele se instrumentaliza como uma ferramenta de acesso imediato para as pessoas que estão envolvidas nos processos de eleições democráticas, né? Acho que isso é um tanto quanto importante. Aqui espero que a nossa ouvinte não me entenda mal, não que a academia também não traga resultados para a sociedade, mas você tem adotado uma perspectiva na sua atuação que é muito imediata, né? A população tem um contato, tem uma resposta quase que direta. Mas para que a gente possa entender melhor esse sistema, queria que você explicasse para a gente, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista prático, o que é uma MOI, o que é uma missão de observação eleitoral. Isso é algo organizado, basta que as pessoas decidam estar lá para fazer essa supervisão, essa observação? Quais são os limites capazes de definir uma missão de observação eleitoral?
A palavra está com você. Olha, gente, primeiro eu vou ter que agradecer a vocês aí pelas palavras, né, pelo carinho, pelo convite, por permitir aí também o merchan bem, né, institucional, que é a leitura do currículo, que na verdade a gente está tentando divulgar aí os projetos que a gente participa, que na verdade ninguém faz nada sozinho, então são grupos, são redes que estão trabalhando para produzir conhecimento científico na nossa área e a gente tem que, enfim, fazer esse movimento. E eu estou muito contente de estar aqui, principalmente com vocês dois, né, o professor Paulo, que antes de eu chegar na Universidade de São Paulo, ele já estava lá, e a gente trabalhou juntos no Núcleo de Tribunais Internacionais, onde eu conheci também a professora Renata, que é uma referência já desde essa época, mais de 10 anos já se vão aí nessa conta, mas estamos aqui então para comentar, difundir a palavra da observação eleitoral. E aí, como o professor Paulo estava dizendo, assim, é um caminho que a gente encontrou para aliar uma atividade que era típica, talvez, né, de organizações intergovernamentais e de organizações não governamentais, para tentar incorporar a academia cada vez mais nisso. Então, hoje a gente tem a missão de observação eleitoral da UERJ, que é capitaneada pelo Núcleo de Estudos em Pesquisa em Direito Internacional, o NEPED-UERJ, enfim, feita esse merchan da missão da UERJ, que eu tenho o orgulho, tenho a honra de poder auxiliar na coordenação do professor Rafael Vasconcelos. A gente também tem aí uma interação dentro desse ecossistema da integridade eleitoral mesmo, né? Então, na verdade, não é o único caminho, não é a única ferramenta, não são as únicas instituições que estão trabalhando por isso, há muitas outras formas de atuar aí na proteção da democracia, na promoção da democratização como um fenômeno também, mas que no caso a gente resolveu entrar aí nessa seara por causa de encaminhamentos da pesquisa que foi chegando na atuação das organizações internacionais nesse ecossistema da observação eleitoral internacional, e a gente descobriu aqui que, enfim, calhou, na verdade, os astros se alinharam e bem durante o primeiro ano do doutorado houve uma audiência pública, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil começou a regulamentar a atividade aqui dentro do país, que não estava regulamentada até então. Houve algumas experiências com acordos que foram feitos com organizações específicas, mas em 2021 teve a audiência pública e a gente fez pela primeira vez a observação eleitoral nacional da UERJ, que agora também vai para, enfim, outros países. Fizemos observação na Bolívia, tenho também membros lá do NEPED que fazem observação com outras entidades em outros países também atualmente. Para explicar para as pessoas o que é a observação eleitoral, ela empresta o nome da técnica, né? Então, a observação eleitoral ela é um método de produção técnico e científico, digamos assim. Que a gente sabe que tem algumas instituições que têm um caráter mais político aí no ecossistema da observação, mas ela empresta o nome da técnica de coleta de dados. Então, a ideia da observação como é feita hoje, né, que tem um caráter bem mais técnico do que político. A gente sabe que iniciou lá atrás, tinha muito mais um caráter político do que técnico, e esse se mantém, vai ter a ver com validação dos resultados. O que as pessoas escutam no jornal sobre a observação eleitoral é só lá no dia da eleição, dizendo, observadores da OEA e da União Europeia disseram que estava tudo ótimo naquela eleição, não aconteceu nenhum problema, esquece a observação eleitoral. Então, o que a gente faz, na verdade, também é tentar divulgar um pouco a atividade como algo que tem muito mais a oferecer do que isso, e que, de repente, as pessoas poderiam aí se atentar e querer participar também, porque é uma atividade que é apartidária, que tem que ser independente, tem que ser imparcial, aqui no Brasil e em todos os lugares, né? Mas quando a gente fala da observação nacional, ninguém que participa da observação eleitoral pode ter vínculo com partido, pode ter filiação em partido, pode ter filiação ou pode ser membro ou servidor de alguns órgãos específicos que podem estar ali atuando em conjunto com a Justiça Eleitoral ou a própria Justiça Eleitoral. Então, há uma série de critérios para que as pessoas possam exercer essa atividade. Ela pode ser internacional e pode ser nacional. No caso da nacional, também tem uma parte da literatura que vai chamar de observação cidadã, justamente porque não necessariamente é uma organização do terceiro setor, é uma ONG que está ali fazendo, mas na maioria dos casos costumava ser, e agora a gente tem organizações universitárias, a gente tem movimentos sociais que também estão começando a fazer essa atividade dentro do território nacional e a expandir para outros locais também, aí no mesmo movimento, né, que o NEPED está conjecturando como uma trajetória aí para continuar a pesquisa. Então, a gente tem vários tipos de organização. A gente tem a observação da OEA,
que é uma observação que começou lá em 62 com aquele caráter estritamente político, eram só 3 observadores, e depois foi tendo um boom nos anos 90, hoje é o que é, a gente sabe que é uma organização que conta, né, com uma estrutura muito forte de recursos humanos, de recursos financeiros também dentro do ecossistema, acho que tem poucas ali que estão a par, né, a gente tem organizações da sociedade civil nacionais, muito conhecido o Cara Center, que estava envolvido ali na questão na Venezuela em 2024, a gente tem outras organizações que são da sociedade civil, e aí essas organizações da sociedade civil, elas também podem ter vários caráteres, então pode ser, no caso, por exemplo, do Cara Center, é uma organização que ela é basicamente participante de um fundo de um dos partidos dos Estados Unidos, mas aí a gente entra em vários outros debates, porque lá mesmo até pouco tempo não acontecia a observação eleitoral como é, enfim. E aí tem outras, né? Tem a COPAL, que é a Conferência dos Partidos Políticos da América Latina, que é composta por parlamentares, como são as outras do Parlamento Andino, do Parlamento do Mercosul, que também são compostas por pessoas que são políticas, mas são missões que não têm uma finalidade política. Então, geralmente são missões que são compostas por políticos de ambos os lados do espectro político para tentar justamente garantir a questão da isonomia. Enfim, assim que se compõe, né, digamos assim, esse ecossistema da observação eleitoral. E o que esse povo faz? Agora que eu já contei que existe toda essa gente que está preocupada com as eleições e com a integridade eleitoral no contexto de governabilidade democrática. O produto dessas missões, o que a gente ouve falar no jornal é só sobre os comunicados parciais que saem no dia ou no dia seguinte da eleição. Mas essas missões, muitas delas tornam esses relatórios públicos, produzem, como o produto final dessa atividade toda, um relatório final que vai conter ali uma análise do processo eleitoral dentro do mandato que ela foi autorizada, ali, credenciada pela autoridade eleitoral a exercer, e as recomendações que vão ser encaminhadas aí institucionalmente para que isso aconteça. Então, em muitos casos, esse relatório pode ser sigiloso, mas em outros casos ele também é público. Então, tem aí os relatórios, né, que são da sociedade civil, em regra, são públicos, principalmente quando a gente fala de organizações não governamentais e acadêmicas. E a gente tem também as organizações internacionais, a maioria delas demora um pouco, mas publica os relatórios finais. Então existem publicados aí, disponível na internet, os relatórios da OEA e da União Europeia, mas eles também estão adstritos ali a um acordo de cooperação que foi entabulado junto com a autoridade eleitoral lá de cada país. Sensacional. Você sabe que realmente a gente vê que o tempo vai passando. Você falou dos 10 anos, né, de que a gente se conhece, e eu vou te dizer que mesmo antes da gente se conhecer, já Jurássico, né, no ano de 2007, eu participei de uma MOI, né? Então eu participei de uma MOI no Equador, na eleição que elegeu Rafael Correia. Eu estava lá pela OEA, lá conheci muita gente importante que segue nesta toada, né? Fui convidada depois pela Jenny Lincoln do Carter Center para observar outras eleições do Peru e etc. Não pude aceitar porque a Valentina era muito pequena, e aí o mundo foi me levando para outros lugares e eu não voltei para a MOI, mas eu tenho um carinho muito grande porque eu vivenciei o direito internacional, eu vivenciei o que eu aprendi de direitos humanos, eu vivenciei os limites da atuação diplomática num país. Eu tive inclusive um episódio numa sessão eleitoral que queriam me barrar para entrar e eu tive que chamar o superior para poder entrar porque não pode barrar, eu com o colete da OEA, enfim. Então foi uma experiência muito edificante, muito gratificante, não só para mim, Renata, como pessoa, que conheci muita gente, que trago até hoje como amigo, porque eu tenho essa questão, eu vou conhecendo as pessoas e eu vou carregando pro resto da minha vida, mas também profissionalmente, né, me fez ver muita coisa diferente. Então, eu gostaria, se é possível, Celso, você contar para as nossas e os nossos ouvintes como é a metodologia de uma observação eleitoral, no que consiste na prática observação eleitoral, se qualquer pessoa pode ser um observador eleitoral, porque eu tenho certeza que agora está todo mundo se coçando querendo saber como é, porque eu quero também fazer, eu também quero participar. Não é só pôr um jaleco e sair de casa, tem muito trabalho envolvido. Olha, eu acho que primeiro é importante a gente diferenciar a observação de algumas outras atividades. Então, a observação ela é diferente de uma atividade de auditoria, ela é diferente de uma atividade de fiscalização. Isso compete, de acordo até com a própria legislação brasileira, a outras entidades, aos próprios partidos, à OAB, ao Ministério Público. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, as pessoas verem um observador eleitoral na zona eleitoral e querer ir fazer uma denúncia ou uma reclamação. Aconteceu em uma ocasião, uma das missões que eu tive a oportunidade de participar,
de uma fiscal de partido ir reclamar com uma das pessoas observadoras que estava lá de jaleco fazendo o trabalho, que o presidente de mesa não queria deixá-la permanecer dentro da sala ali onde era a junta de votação. E o observador eleitoral, ele tem, como eu estava comentando, um mandato, né? A gente não tem nenhuma autoridade, a gente não é esse tipo de figura. O trabalho é realmente assim, entrar, observar, conversar com as pessoas, claro, mas sempre tentando extrair informação, dizer algo que não tenha interferência, né, na preferência da pessoa, no voto, e quando tem uma situação de conflito, o que a gente faz é anotar no nosso relatório individual que teve uma ocorrência naquele local referente a XYZ. É o que eu posso fazer. O observador eleitoral, ele não é uma autoridade e não necessariamente tem toda a informação. Então, aqui no Brasil, a observação do NEPED acontece muito das pessoas perguntarem onde fica a sessão eleitoral delas, esse tipo de informação. Aí, assim, se souber, ajuda, mas é difícil porque a gente também, como quando a gente está em campo fazendo um trabalho que a gente está participando de uma equipe para ter, um resultado, a gente também não está ali só pela própria vontade. A gente tem que se empenhar um papel que é institucional. Acho que nas missões que são compostas por pessoas, né, envolvidas na política ou que têm até mandato em outros países, elas são missões que também acabam tendo um pouco mais dessa questão, porque são pessoas que elas já são politicamente implicadas de partida, né? Então, se chega num local lá e de repente alguém reconhece ou acontece alguma coisa, é necessário ter muito jogo de cintura ali para manejar uma situação dessa e sair dali sem piorar o conflito que já estava acontecendo. O que a observação faz, então, já que não é fiscalização e nem auditoria? A observação, ela recolhe dados, informação nos locais de votação e ao longo do processo eleitoral como um todo, para verificar se houve o cumprimento da lei, e aí a gente vai falar da normativa eleitoral em termos de hierarquia legal, constitucional, convencional, infralegal, tudo que tiver dizendo respeito ali à regulamentação daquela eleição. Então, o interesse da missão é compreender se, de uma maneira sistêmica, a legislação eleitoral e todas as normas regulamentadoras foram cumpridas de uma forma que não vá ali prejudicar o cumprimento ou a garantia de nenhum direito que precisa ser garantido, das obrigações que precisam ser cobradas também dos agentes que estão envolvidos em termos de propaganda, de limites à atuação, de condutas vedadas, de gastos de campanha, tudo isso pode entrar no escopo da missão de observação eleitoral. Aí agora a gente precisa também entender um pouco que cada missão funciona de uma forma e tem um objetivo diferente. Então, as missões da OEA, por exemplo, que tem recursos humanos, que tem mais experiência, que tem tradição, que é uma organização internacional, então tem talvez mais facilidade de entrar em contato, de estabelecer um acordo de cooperação com as autoridades eleitorais, que a gente está falando de órgãos oficiais, né, dos países vizinhos. A gente não está falando só de uma atividade que a gente vai para algum lugar no dia da eleição e vê o que a gente quer e volta. Nesse sentido, a gente tem missões que tem, por exemplo, 50 pessoas, missões de 100 pessoas, missões de 3 pessoas. A gente tem missões que têm um objetivo só de verificar se foi tudo feito corretamente em uma amostra dos locais de votação, e a gente tem missões que estão interessadas em fazer uma análise de integridade eleitoral, do ciclo eleitoral como um todo. E quando eu falo do ciclo eleitoral, eu falo de tudo aquilo que é até antes da própria campanha mesmo. A gente fala da seleção das lideranças dos partidos políticos, seleção das candidaturas dentro dos partidos políticos, registro de candidaturas, registro de partidos políticos, as próprias regras de campanha de financiamento. Então, há missões como a da OEA que observam de uma forma mais ampla, e há outras missões que focam especificamente em alguns temas também. Então tem, por exemplo, a missão do NEPED em 2024, nas eleições municipais brasileiras, ela teve um foco específico, ela fez uma análise abrangente e teve um foco específico na acessibilidade das eleições a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Então tinha um tema ali específico que dentro da metodologia a gente passa por todas as etapas ali também invisíveis desse processo, né?
Então, além do planejamento, da questão do desenvolvimento da metodologia, com base em que fundamentos científicos que a gente vai fazer isso, qual conceito de acessibilidade, vamos trabalhar para desenvolver um método de coleta de provas padronizados, de dados padronizados, que geralmente costuma ser, na maioria das missões, um questionário que é respondido por cada pessoa observadora. Tem outras missões que pedem um relatório, mesmo individual por escrito, e aí esse questionário vai ser a fonte dos dados que vão ser tratados para desenvolver esse relatório final e fundamentar as recomendações que vão ser traçadas ali de acordo com as conclusões que forem tiradas e dos dados que forem apresentados dentro, enfim, tudo dentro do mandato que foi combinado ali, né, no momento do credenciamento daquela missão. Alguns países recebem esse credenciamento abertamente, enquanto outros a autoridade eleitoral convida direto e só assim é que você pode, enfim, participar dessa atividade. E aí, em todo esse processo, também tem uma divisão fundamental do trabalho de cada pessoa, né? Então, a Renata perguntou se todo mundo pode ser observador ou observadora eleitoral. Eu acho que hoje, 2026, sim. Porque a gente tem as missões, por exemplo, principalmente na observação nacional, elas vão te dando experiência, conhecimento, capacitação e são abertas a toda a sociedade. Então, aqui no Brasil mesmo, a gente vê que as que estão continuando nesse processo desde 2020, 2022, que é a Transparência Eleitoral Brasil, NEPED, são missões que fazem questão de abrir seleção externa, enfim, aí dentro dos critérios, né, que estão estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Então, algumas pessoas não podem porque tem que, né, alguma incompatibilidade, mas em regra todo mundo pode participar dessa atividade e aí vai, enfim, buscando caminhos também, se o seu interesse é fazer parte da observação internacional, desenvolver conhecimento, currículo e contatos para ir galgando esse espaço. Agora, tem várias formas de atuar, né? Às vezes você só vai no dia da eleição fazer a coleta de dados, em outros casos você faz parte de um grupo avançado que passa um tempo naquele local fazendo reuniões com autoridades, com membros de partidos políticos, com pesquisadores locais, com universidades, para realmente fazer uma coleta mais extensiva para fundamentar as recomendações e as conclusões. E tem também as pessoas que atuam lá desde uma sede para dar um suporte para quem está em campo fazendo o trabalho no dia ou naquele período da coleta mais extensa. Então, por dentro, na perspectiva de quem participa, é assim. Espero que as pessoas tenham achado interessante. Celso, sem dúvida, é muitíssimo interessante pensar não só na forma com que isso se organiza, mas com as diferentes perspectivas, os diferentes focos que essa observação pode ter, né? Eu acho que isso é algo que talvez passe despercebido, pelo menos para mim tem sido aí um aprendizado, como diferentes vertentes desse processo podem ser observados desde a fase da legitimação, né, de quem participa, como participa, por que participa, e aqui eu não falo exatamente das missões, mas falo das candidatas, dos candidatos, e também as diferentes influências e vertentes que esse processo pode sofrer e como isso impacta na democracia. E pensando nisso, eu queria te convidar a gente a refletir um pouco do impacto, né, das missões de observação eleitoral na legitimidade democrática. Pelo que eu ouvi de você até agora, me parece que é um impacto positivo não só naquilo que vem depois, mas desde a construção, né? Eu acho que do ponto de vista como um eleitor, me parece que quando eu voto, participo de um processo eleitoral em que esse processo é aberto para diferentes missões observarem, me traz mais confiança sobre a idoneidade desse processo. Então, acho que desde já há uma contribuição para essas missões. Mas eu queria que a gente refletisse um pouco sobre a contribuição de missões tanto internacionais como internacionais, e como isso impacta, principalmente, quando candidatos derrotadas, de alguma maneira, tentam colocar em xeque a credibilidade desse processo, né? Porque a gente tem observado no cenário tanto nacional como internacional, e infelizmente me parece uma tendência mundial, que hoje não se perde mais eleição. Em verdade, o que se faz é contestar os métodos que são utilizados e como as observações se relacionam com isso, principalmente pelo princípio da imparcialidade, que é algo que você deixou muito claro.
Então, assim, essa questão da legitimidade das eleições, eu acho que a gente precisa tomar com um grãozinho de sal também, assim. É um dos fatores, né? Um dos fatores para legitimar, para validar os resultados que seja, é você poder dizer, olha, a gente teve observadores internacionais, da perspectiva do próprio órgão eleitoral mesmo. E essas pessoas que vieram de várias partes do mundo, que são consideradas academicamente preparadas para isso, não vou dizer autoridades, mas academicamente preparadas para isso, vieram aqui e avaliaram que, como toda eleição, e a gente precisa também entender que nenhuma eleição é 100%, tudo, absolutamente tudo dá certo, ainda mais num país como o Brasil, de 5.569 municípios. Então, toda eleição tem problemas, mas que aqueles problemas não foram suficientemente expressivos, não tiveram expressão sistêmica, não vão ali prejudicar o contexto global da realização daquela eleição. Então, isso é uma vantagem para a organização, para o organismo eleitoral? Sim e não, pode ser um risco também, né? Aí a gente precisa analisar cada eleição em cada ano, em cada país, é muito particular, porque o organismo eleitoral está composto ali por uma liderança específica, a gente não sabe se está ali, se é mandato, se tem ou se não tem algum tipo de preferência que está sendo exercida além do caráter imparcial que o organismo eleitoral, né, supõe. Tem, e aí a gente tem que ir analisando todos esses aspectos, né? Quais são as observações que estão presentes naquela eleição, então são todas organizações que estão ali mais ou menos agrupadas em torno de um ambiente político específico, é uma eleição que teve observações de diversas origens, diversas metodologias e interesses, acho que isso tudo contribui, só no assunto da observação que é invisível, né, que a gente escuta que a OEA e a União Europeia tiveram aqui, mas para quem, enfim, se interessa e vai atrás, a gente consegue ir fazendo esse tipo de distinção. E da perspectiva do órgão eleitoral também, então ele é um ator dentro desse sistema, e aí eu tive experiências diferentes em oportunidades que eu tive. Em alguns casos, a gente não teve contato com ninguém do órgão eleitoral. Em outros casos, a gente tinha uma agenda completa de 3 dias de capacitação intensa, com rotas pré-programadas, e a gente ia dentro das vans que eles mesmos determinaram qual rota cada pessoa observadora ia fazer, e a gente não tinha muita opção, né, porque a gente está lá em outro país, quer dizer, eu poderia chamar um Uber e ir para outro lugar, e ninguém ia me proibir. Mas, assim, a gente foi lá também se propôs a fazer parte de um processo com uma entidade que adotou uma postura de seguir esses roteiros, né? Então a gente tem diversos tipos de observação também, assim, eu acho que isso também interfere um pouco no resultado final. E aí, isso pode ter a ver com o nível de suporte que a organização eleitoral dá, com o nível de acesso que ela permite a informações, o nível de disponibilidade que ela tem, e também pode ter a ver com o próprio interesse mesmo de, olha, a gente vai fazer um processo aqui que a gente já sabe que muitas organizações não vão aceitar vir, porque a situação está muito complicada em termos de integridade eleitoral, a imagem do organismo eleitoral está muito ruim, então eles precisam fortalecer, e aí isso pode ser uma estratégia. Você faz uma observação muito grande, com muitos observadores de muitas organizações, porque isso vai validar o trabalho que foi feito de uma forma, e aí também é o risco, né? Porque isso pode não validar o trabalho que foi feito, como aconteceu na Venezuela, como, enfim, às vezes também a gente tem, né, aquela questão do resultado que atrasa em outros países, onde o método de contagem preliminar ou de contagem final não é tão rápido igual aqui no Brasil. Mas, assim, são vários esses riscos, né? Eu acho que uma vantagem que é invisível dentro dessa dinâmica, que a gente fica muito preso à legitimidade da eleição, para o organismo eleitoral em receber as missões, é justamente uma visão externa e mais sistêmica mesmo. Então, se o organismo promove uma observação eleitoral com possibilidade das missões interagirem entre si, com a capacitação suficiente, com acesso a dados, o resultado vai ser mais interessante em termos do que pode ser feito para organizar melhor a eleição. E aí eu não estou falando só de sugestões de alteração legislativa, muito embora também. Estou falando de coisas administrativas mesmo, que às vezes o próprio órgão eleitoral pode ali, numa resolução ou na forma de descentralizar a informação, solucionar para melhorar, por exemplo, o fluxo de filas, como aconteceu no Brasil de 2022 para 2024. As missões de observação eleitoral sugeriram uma organização específica de filas. A missão do NEPED constatou que onde esse método foi seguido, de fato houve uma melhora
no fluxo das filas na eleição brasileira. E aí, por outro lado, a gente tem também os riscos, né? Assim, tem essa contribuição, mas além do que uma parte da literatura chama de exposição, né? Um risco de exposição caso uma ou mais organizações façam uma observação e façam uma avaliação negativa da eleição ou do resultado como um todo, tem a questão da segurança dessas pessoas também. Então, isso pode, né, virar uma questão, porque a gente não necessariamente, como pessoa observadora, é bem recebido em todos os lugares. E eu não quero fazer esse comentário sobre as autoridades e sobre os países vizinhos como um todo, mas há lugares em que existe uma resistência mesmo. Então, eu me lembro das observações que eu pude fazer, a gente ouviu mais de uma vez as pessoas passando do outro lado da rua, viam o grupo de jaleco, falava, vai observar na Venezuela, vai observar não sei aonde. E aí uma das pessoas que estava no grupo que tinha ido observar na Venezuela dizia, mas a gente foi. Enfim, isso é para ilustrar que existe uma pontualidade, mas há exemplos, há locais onde isso é recebido com violência, onde é realmente um risco de segurança para essas pessoas, e a autoridade também precisa estar preparada para lidar com isso, né? Se uma força política, se alguma força radicalizada resolve promover um ataque realmente com implicações mais graves, o que é feito? Como vai garantir, além de todas as outras coisas, né, informação, a segurança das pessoas observadoras? Agora, é muito esse resultado. Graças a Deus, isso já aconteceu uma vez numa missão que eu estive, mas não aconteceu nenhum desencadeamento violento, não teve, enfim, protestos, nada nesse sentido. Em outros casos, isso já aconteceu, né? Uma missão fez uma avaliação negativa, e aí, a gente pode falar Bolívia 2019, por exemplo, né? Que houve uma avaliação negativa de algumas agentes que estavam ali, e aí isso desencadeou protestos, isso desencadeou uma substituição de poder. Na Venezuela, uma substituição de poder, mas também houve uma reação. Então, acho que a estabilidade mesmo depois, não só a missão sozinha talvez não tenha esse poder de fazer, né? Eu acho que a informação que a missão traz de dizer, olha, houve um problema grave que compromete a integridade desse processo eleitoral. A gente também precisa entender como que o ecossistema vai reagir a isso enfim, como que a imprensa vai repercutir, como que os partidos vão mobilizar a base, como que a própria sociedade vai entender aquilo. Justamente porque às vezes uma missão vai fazer uma avaliação negativa, mas a própria missão já é negativamente avaliada, e isso não gera um impacto que talvez pudesse ter sido pretendido ali, no sentido de fazer essa avaliação negativa publicamente, né? Então tem riscos, tem vantagens, e são as duas faces da moeda, né, da perspectiva do órgão eleitoral. Como tudo que é complexo, né, Celso? A gente lidar com ambientes democráticos, né, sobretudo pensando em garantir esses ambientes democráticos, qualquer atuação ela é muito delicada, e qualquer atuação, a depender da dose, ela pode ser remédio ou veneno, como é o caso das vacinas, né, por exemplo. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. Você disse aqui muito bem para a gente que as missões elas não são únicas, né? Tem vários tipos de missão, e dentro de uma missão eleitoral tem várias etapas, né? Alguns que só observam um determinado detalhe, outras que são mais amplas, como a OEA, que tem diversos estágios para participar e coletar esses dados e fazer os seus relatórios. A gente sabe que hoje em dia existe uma questão muito importante, né, nos comícios eleitorais, tanto como cidadãos quanto como acadêmicos. A gente sabe que as novas ferramentas, né, da inteligência artificial e mesmo os ambientes virtuais, eles favorecem uma série de práticas que podem colocar em risco, né? Do mesmo jeito que eles também servem para afiançar procedimentos democráticos, eles também podem colocar em risco o próprio instrumento de democracia, né? Me lembro que quando eu fui lá em 2007 fazer essa observação eleitoral, eu fiz parte de uma comissão avançada e eu me entrevistei com líderes, né? Eu fui designada para Guayaquil, e aí eu fui designada para falar com alguns atores, para saber financiamento, tempo de televisão, né? Aí eu entrevistei o líder Pachacuti, a uma liderança de mulheres campesinas. Mas quando eu fui, a gente não tinha essa questão do ambiente virtual e nem da inteligência artificial. Hoje em dia,
como que a observação eleitoral, quais os desafios de uma MOI nesse cenário? Vocês vigiam? Vocês observam esse ecossistema? Qual que é o rol dessa observação, desse recorte na observação, numa observação eleitoral? Olha, eu diria que existe, obviamente, um interesse muito grande das organizações, acho que das pessoas também, assim, que estão, né, que participam, as que eu conheço pelo menos, de entender melhor e de saber como reagir. Eu acredito que isso é algo dos últimos 10 anos, assim, principalmente quando a gente fala na evolução da regulamentação aqui no Brasil. E quando a gente pensa que as missões estão observando o cumprimento da regulamentação de cada eleição, em alguns casos isso pode ser levado em consideração, mas não está regulamentado. Então, o primeiro desafio, enfim, isso faz parte de uma outra pesquisa, né? Mas o primeiro desafio para que isso possa acontecer é existir a regulamentação disso, porque em muitos países não existe. O Brasil é tido como uma referência nessa área de reação à desinformação, enfim, seja na mente digital ou não, até porque a mentira não foi inventada junto com a internet, mas o Brasil é considerado uma referência por vários motivos. O primeiro é uma capacidade muito forte que o TSE possui, e isso tem a ver com a capacidade do Poder Judiciário brasileiro e com o design judicial que o nosso órgão de administração eleitoral possui. Então, ele consegue ali ter alguns mecanismos de coerção muito fortes, inclusive contra as plataformas digitais, inclusive contra as empresas que sediam e que, enfim, que desenvolvem tecnologia artificial generativa, mas a gente também tem outros fatores ali que contaram a favor até 2022 e um pouquinho até 2024, que foi uma boa vontade que existia das plataformas até esse período. Depois da eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, isso acabou, né? A gente pode dizer que em 2024 a gente já viu uma diminuição muito forte de transparência e eu acredito que isso pode ser dito de todas as plataformas. Então, para dar exemplos para vocês, assim, o Twitter disponibilizava gratuitamente o API, que era a fonte de dados para fazer aquelas análises de nuvem, enfim, de redes, e isso não é mais disponibilizado, isso precisa ser comprado e é caríssimo, e os grupos de pesquisa agora não precisam participar de editais ou receber financiamento externo para poder comprar isso e poder fazer análise científica. O Facebook e todas as outras da linha Meta agora só disponibilizam algumas informações sobre a campanha, enfim, as peças de propaganda eleitoral impulsionadas, então só quando é um impulsionamento pago é que a gente tem dados sobre a circulação da propaganda eleitoral. E isso também aí está restrito, né, porque a responsabilidade, agora com a mudança da regra da semana passada no Brasil, as plataformas passam a ter alguma responsabilidade dentro disso, mas é mais no sentido de moderação de conteúdo, não no sentido de, enfim, filtrar isso antes que isso chegue, né? Isso tem implicações de propaganda negativa, mas de outras questões mais graves também, até contra o próprio sistema eleitoral, o próprio regime democrático e as instituições aqui no Brasil, como a gente viu em 2022. Tudo isso para dizer que o Brasil é tido como referência e a nossa situação é frágil. Então, assim, é difícil porque às vezes a missão chega num local e tem muito a se observar. O risco digital, digamos assim, é muito alto, mas a capacidade institucional não sempre é tão alta. Então, em alguns casos, por exemplo, a capacidade do órgão a gente tem como controlar os limites de gasto com propaganda. Então, se for gasto mais do que o limite de gasto com propaganda, com isso a gente pode intervir. Mas não existe moderação de conteúdo, como existe no Brasil. Não existe a capacidade de constrição mesmo de bens, de impedimento de circulação dos dados mesmo, de fechamento da própria página na internet, né, que foi ou suspensão no caso do WhatsApp, como já aconteceu aqui no Brasil. Essas capacidades do Brasil não são exclusivas, mas também não são iguais em todos os países. E isso, com certeza, afeta muito, que a gente está falando de transparência algorítmica. Agora, como que a missão de observação eleitoral vai poder abordar isso, né, de uma forma mais incidental, até porque ela está lidando com os atores oficiais, né? Então a gente está lidando com as instituições, está lidando com os partidos políticos, está lidando com a mídia, né, que seja considerada confiável dentro de alguns parâmetros, enfim, que são não qualquer coisa que seja verificável, principalmente. Acho que a principal estratégia
que as missões traçam nesse sentido é se aliar com organizações da sociedade civil e com outros órgãos acadêmicos que aí sim produzem essa informação com base em dados que são coletados, com base em entrevistas, em outros métodos de pesquisa, para justamente saber, assim, mas agora essa eleição de ontem, dia 8 de março, na Colômbia, vai trazer uma nova camada, né, para isso, porque pela primeira vez a gente viu uma candidatura que prometia ser uma candidatura da inteligência artificial. Não sei se vocês chegaram a ver. A Gana, aparentemente, ainda não saiu o resultado oficial, aparentemente ela não será eleita, concorria a uma circunscrição indígena, tanto para o Senado quanto para a Câmara, e era digamos assim, uma engenharia semelhante a um mandato coletivo, como a gente conhece em outros países. Aqui no Brasil agora pode aparecer até na urna desde 2022, o nome das pessoas envolvidas lá no mandato coletivo ia ser uma estrutura semelhante, utilizando a tecnologia, e agora isso passa a ser central, né? Porque se a gente tem candidaturas que precisam ser observadas e que estão utilizando esse método, mas aí isso também vai cair dentro da uma aplicação possível das regras que já existem. Então, dentro de, por exemplo, uma observação que vai acontecer agora no Brasil, é possível ou não é possível o candidato fazer propaganda eleitoral com imagem de outra pessoa? Com imagem de outra pessoa sempre teve propaganda com modelos dizendo as coisas, dando discurso, dando serviço do partido, mas a candidatura não pode ser representada pela imagem de outra pessoa no Brasil. Lá na Colômbia isso foi admitido pela registradoria, que era o órgão competente para decidir isso. Então o que a missão vai observando é o comportamento das instituições diante desses desafios e identificando quais foram os sucessos e quais foram os limites, né? O que faltou realmente até que, enfim, a gente tenha uma fortaleza, uma normatização robusta, quem sabe até uma normativa internacional sobre essas questões, né, de uma forma, acho que virá de uma forma mais geral sobre a internet, sobre as plataformas, sobre a IA, mas que vai ter reflexo aí na série eleitoral e que pode sim desenvolver. Mas agora o cenário, né, também é um pouco desfavorável no sentido que as missões estão enfrentando alguma resistência e principalmente existe um certo sufocamento das missões no quesito orçamentário mesmo, que atinge a todas as organizações da sociedade civil, em todas as áreas, não é só uma exclusividade da observação eleitoral, mas em 2026 fazer esse tipo de atividade, inclusive as organizações internacionais, as intergovernamentais, também algumas tiveram que contingenciar essa atividade por falta de recursos aí para continuar desenvolvendo, né? Porque a tendência desde os anos 90 era de ampliar mais pessoas observadoras, profissionalização, capacidade técnica, mas agora isso está não necessariamente ameaçado ainda, mas a gente também precisa enxergar com realismo aí o ambiente atual. A tentativa é de criar redes para somar força e conseguir cobrir também esses temas que até a própria legislação às vezes deixa omisso. E esses pontos, Celso, trazem aí grandes complexidades que mostram como é difícil a gente atribuir uma carga axiológica para a realidade, né? A relação de eleições e internet, ao mesmo tempo, ela é tão relevante para que mais pessoas consigam estar cientes, para que a sociedade civil consiga exercer um acompanhamento e divulgar esse acompanhamento, cria fóruns de discussão assíncronos que muitas vezes não era permitido, principalmente para a classe trabalhadora, né? Não se conseguia acompanhar com a mesma qualidade, mas por outro lado, o tanto de interferências que surgem no contexto desse processo, hoje os limites em saber aquilo que é real e aquilo que não é, né? E como você bem trouxe, a internet não inventou a mentira, mas cada vez mais é complexo saber o que é uma realidade, o que é uma aplicação de uma inteligência artificial, e sem dúvida a internet das coisas no contexto da eleição aumenta a influência internacional dentro de um processo eleitoral, né? Um processo que eram muitas vezes rudimentares, no sentido de que as campanhas se davam pelo rádio, se davam pelo panfleto, hoje elas se dão no espaço da internet, que atinge outros espaços. Mas quando a gente pensa nisso e quando a gente fala de uma possível normatização internacional, isso me traz à mente o conceito de soberania. Eu acho que é um bom
tópico para a gente, de algum modo, amarrar todos esses pontos que a gente vem discutindo, onde que as missões de observação eleitoral se posicionam nessa aparente dicotomia entre a soberania e uma cooperação internacional? Como é essa recepção? Como é o cuidado que o internacionalista, uma internacionalista deve ter? Quando, dentro de óbvio, daquilo que você puder dividir da sua prática, dentro do processo de elaboração de um relatório, a soberania, ela vem nesse processo de construção, opa, talvez não seja melhor abordar dessa maneira, porque essa uma maneira é uma perspectiva soberana desse processo. A gente, na sua primeira resposta, você mencionou sobre esses relatórios serem propositivos. E me dá essa curiosidade, o quanto a preposição é uma cooperação, né? E o quanto ela pode ser vista aí como, de algum modo, talvez um atentado, seja uma palavra muito forte, que não caiba aqui também, mas como uma incompreensão da soberania desses países. Olha, sempre essa questão da soberania, quando a gente fala de direito internacional, vira aquela grande polêmica, né? Mas eu vou tentar focar bastante no que você perguntou primeiro, da questão dos relatórios, depois eu levo para uma perspectiva mais macro. Durante a prática da missão, isso está ali, né, pairando no ecossistema, porque todo mundo sabe, principalmente numa missão internacional, que existe um mandato que foi ali para ser cumprido, que as organizações estão numa atividade institucional. Então, tudo isso deixa isso muito claro o tempo todo. Todo mundo ali sabe que o que está sendo feito não é uma brincadeira, não é algo que é também feito para mandar em ninguém, enfim, uma perspectiva de imposição. Eu acho que a grande vantagem, talvez, da observação eleitoral, enquanto um mecanismo aí de fortalecimento, de promoção da democracia no direito internacional, falando agora das organizações internacionais, sobre outros métodos, é justamente ser tão voltado para a proposição, para a cooperação, para a persuasão e não para subordinação. Então, a gente já viu em vários momentos, e a gente está vendo agora, né, ao longo de 2026, a gente já teve na Venezuela uma ameaça na Groenlândia, agora a gente também está vendo ataques militares com o objetivo de mudar o governo no Irã, e a gente comparar isso com a observação eleitoral, acho que fica muito claro como que a observação eleitoral, ela atua sob uma ótica de soberania muito mais porosa, no sentido que se você envia uma pessoa do seu país para observar eleições em outro estado, isso não é uma tentativa de interferência do estado. Pode ser em alguns casos aí que haja desconfiança de que as pessoas observadoras vão para os outros lugares para fazer serviço de inteligência, esse tipo de coisa. Mas eu, na minha experiência, nunca vi, não sei se o professor Renato teve algum tipo de experiência nesse tipo. Realmente, assim, são pessoas que vão para fazer um trabalho técnico de pesquisa, de reflexão, de produção de um relatório, de um outro produto. No comunicado preliminar, eu acredito que isso pesa um pouco mais. Então, o comunicado preliminar, ele é uma construção que é feita ali do final da jornada de votação até o dia seguinte, até 2 dias depois, não muito depois do dia da própria votação. Então, fazer qualquer afirmação nesse momento, se for uma eleição que está ali já num contexto de muita polarização tóxica, ou que, enfim, tem duas forças muito controvertidas, ou que o órgão eleitoral está sendo contestado de uma forma muito forte pela população ou por forças políticas específicas, dependendo da frase que vai nesse próprio comunicado parcial, dizendo, olha, a maioria das coisas foram de acordo, não houve nenhuma irregularidade que pudesse prejudicar o andamento da eleição como um todo, porém, aí hoje a gente já vê relatórios preliminares, né, nesse movimento de abordar outros temas, de ser mais técnico, mais detalhado, eles abordam alguns critérios específicos ou alguns relatos que foram feitos, e esses relatos, assim, às vezes existe uma reflexão, olha, será que a gente não deixa essa informação para o relatório final para evitar que, enfim, isso possa causar algum problema, ou em alguns casos, né, não em nenhum dos casos em que eu participei, mas a gente supõe que isso também possa ser pensado de outra forma, né? Então vamos atrair visibilidade para esse tema aqui, sabendo que ele não vai prejudicar a totalidade da eleição. Então tem várias formas aí de construir o texto, mas eu acho que a maioria das organizações que fazem missões de observação eleitoral, elas não têm necessariamente um interesse político. Realmente
talvez devesse se chamar missões de estudo e observação eleitoral, e não só de observação eleitoral, para não dar essa carga, porque eu acredito que isso é um grande engano, que as pessoas pensam que a observação eleitoral são pessoas que vieram de outros países, que nunca vieram aqui no Brasil, que vêm querer mandar em como a gente tem que fazer as eleições. E não é essa a perspectiva. A perspectiva é realmente de compreender, de aprender, de levar sugestões para casa, de depois, enfim, atuar em rede, né, para fazer esse tipo de avanço acontecer numa perspectiva realmente de cooperação, de coordenação e não de subordinação em um momento. Agora, nos ambientes em que isso acontece de uma forma mais estridente, aí é que a gente passa justamente a fazer essa mesma comparação, né? Se acontece algum incidente, digamos assim, relacionado à eleição e a missão de observação eleitoral reage, aquilo precisa estar sendo feito dentro do mandato que foi acordado com a organização, mas está sendo feito dentro de um mandato e vai gerar depois as repercussões devidas enfim, termos de outras possibilidades de atuação das próprias organizações internacionais e dos outros atores. Então, se a gente tem uma eleição que tem problema, a questão da soberania, ela não fica na mão da missão de observação eleitoral, que na maioria das vezes, na mesma semana da votação, já vai todo mundo embora para os seus países de origem. Isso vai ser encaminhado para outros órgãos, isso vai ser utilizado pelos chefes de outros estados, por outras forças políticas internas, e aí é que isso vira uma questão de fato de soberania. E aí, para a gente pensar na soberania aqui nesse contexto, o que eu acho que é mais importante a gente trazer aqui dentro do conceito do que é um Estado no direito internacional, são duas coisas que são do direito constitucional que a gente, no direito internacional, às vezes não pensa muito, que é a diferença entre regime e governo. Então, uma alteração de governo e uma alteração de regime é muito diferente. Houve tentativas de alteração de regime na Venezuela e no Irã que resultaram em alterações somente de governo, né? E a gente tem, enfim, o resultado que aconteceu. No caso das missões de observação eleitoral, quando a gente está falando de ferir ou não ferir a soberania do Estado, a gente está falando que uma tentativa de desestabilizar politicamente um Estado X no momento da eleição vai precisar ser analisada de acordo com esses dois prismas, né? Então, assim, o que está sendo atacado? Está sendo atacado um governo ou é um regime? A mudança que precisa acontecer, o nível de integridade eleitoral, de respeito aos direitos humanos, enfim, tudo aquilo que compõe o que a gente concebe hoje, né, em 2026, modernamente como democracia. Se isso não está sendo cumprido, não é só a organização que foi fazer a observação eleitoral que vai ser a única responsável por fazer um ataque àquela soberania. É claro que também, dependendo de como a gente for enquadrar isso dentro do direito internacional, supondo que houvesse um atentado à soberania dentro de uma missão de observação eleitoral, isso ia ser analisado principalmente pela perspectiva de quem foi responsável por esse ataque e de qual vai ser o resultado disso na relação entre o Estado e a organização. Então, o Estado pode deixar de se relacionar com aquela organização, denunciar o tratado constitutivo, deixar de fazer parte, ao mesmo tempo em que isso pode gerar reflexos ali, a aplicação de cláusula democrática, a aplicação de outros tipos de sanção, condenação em sistemas de proteção de direitos humanos. Tudo isso pode ser, enfim, enquadramentos até responsabilidade individual mesmo no TPI, em alguns casos, principalmente no Grande Oriente Médio. O que a gente precisa, na verdade, pensar não é só o conceito em si de soberania, segundo os autores clássicos. O que a gente também precisa entender é que, no caso da missão de observação eleitoral, ela não é uma arma capaz de fazer isso sozinha, como são os ataques militares que foram feitos na Venezuela e no Irã ilegalmente, de acordo com os critérios do direito internacional de hoje. Pelo menos, vamos ver nos próximos anos se esses critérios vão ser substituídos, mas, enfim, a atuação é muito diferente em escala e em objetivo também. Acredito que, por causa disso, represente um risco muito menor em termos de ataque à soberania e em termos de violação desse direito dos Estados perante o direito internacional, porque também existem todos os mecanismos de responsabilização que podem ser utilizados caso isso aconteça e, enfim, continuar o processo político. Não necessariamente aquela ruptura significa o fim da história. Com certezíssima, aliás, né? Celso, tá tão gostoso de escutar, né? E eu acho que esse tema é um tema de certa novidade, né? Sobretudo por aqui, tanto no nosso âmbito acadêmico como nas agrupações sociais, né? Porque
como você disse logo no comecinho, existem muitas formas de fazer observação e muitos acompanhamentos eleitorais que se faziam antigamente, às vezes podem se confundir hoje com observação eleitoral. Então, aí está um mundo para desbravar, mas importantíssimo, porque, querendo ou não querendo, e a mim me pareceu genial isso de você sugerir que não se nomeie só missão de observação eleitoral, e sim missão de estudo e observação eleitoral, mas num ou no outro caso, ou até pelo que realmente se faz, isso também faz parte de um sistema de accountability dos sistemas democráticos, e isso para a cidadania é importantíssimo, né? Então eu quero dizer para você com isso que a gente ficaria muito mais aqui, mas o nosso tempo ele é escasso, e como tudo que é bom, a gente tem a sensação que passa rápido, né? E aqui nesse espaço que a gente chama carinhosamente de Dreamcast, que é o podcast da escola, né, de altos estudos em Direito e Relações Internacionais, a gente sempre convida a pessoa que vem conversar com a gente a fazer uma reflexão final. Em que sentido? Quando a gente iniciou, né, os trabalhos aqui na escola, a gente sempre pensou em tudo relacionado à escola com propósito e de propósito no sentido mais filosófico da palavra, né? Então, a gente quer fazer tudo de propósito e com propósito. E pensando nisso, que esse é o lema, digamos assim, da escola, como que você vê, ou o que você poderia refletir com as pessoas que estão escutando a gente, em termos da observação eleitoral, seja estudo e observação eleitoral, qual o propósito dela realmente, desde o seu sentir, desde a sua prática, desde o seu estudo? Olha, eu acredito que, né, as oportunidades que eu tive de participar de observação, o estudo que eu fiz também, lendo muitos e muitos relatórios de missões que eu não participei, eu acho que eu sempre tive interesse por temas políticos, sempre tive interesse por eleições, tive experiência profissional também na justiça eleitoral, mas acredito que o que pega para cada pessoa, pode ser importante cada pessoa ouvir, não vou dizer participe da observação eleitoral, vou dizer reflita sobre a representação política como um direito constitucional que cada pessoa possui. Que eu acho que é muito isso que fica muito claro para mim todas as vezes, porque esses relatórios analisam dimensões diferentes dos direitos políticos, dos critérios de integridade eleitoral, da legitimidade, da legalidade dos atos que são praticados ao longo do processo eleitoral, e cada micro detalhe, cada filigrana dessas que é analisada, na verdade é analisada na tentativa de ter certeza de que nós chegamos ao melhor mecanismo possível para tomar decisões pacíficas entre os seres humanos. Então, se não é possível todo mundo decidir todas as questões da convivência pública e a gente precisa da representação política, o voto não é a única ferramenta que a gente tem para castigar ou para dar confiança a alguém para exercer esse papel de representar os nossos interesses, os interesses, enfim, do grupo em que a gente se insere. Existem outras possibilidades. Uma delas é se filiar a um partido e se candidatar. Outra é se tornar membro do Ministério Público, membro do Poder Judiciário e se dedicar à área eleitoral dentro da sua atuação. Outra é se tornar advogado ou advogada de partido político. E uma delas é participar ali da observação eleitoral ou de qualquer outra das atividades que a sociedade civil faz e a academia faz. Então a gente pode falar de verificação de fatos, agora no contexto de desinformação, enfim, projetos de pesquisa que seguem outras metodologias que têm outros interesses, ou enfim, produção também técnica de organizações que vai dizer respeito a isso que, na verdade, também é a forma como estão decidindo o nosso destino para além do que está sob nosso controle, né? Eu acho que o que eu mais penso quando eu leio um relatório que vai fazer, olha, qual foi a recomendação sobre tecnologia, sobre acesso de grupos subrepresentados, sobre paridade de gênero, por que a gente está se preocupando com tantos temas ao mesmo tempo? Porque é algo muito importante isso, que diz respeito à nossa liberdade e diz respeito à nossa responsabilidade como cidadãos, mas também como pessoas, porque isso nos afeta diretamente todos os dias. Celso, acho que a gente não poderia ter concluído de maneira melhor, foi incrível. Acho que, acima de tudo, fica para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte e para mim, para Renata também, o quanto a gente pode zelar pela democracia por diferentes perspectivas, né? O quanto a democracia exige zelo e o quanto exige envolvimento das suas mais diversas maneiras
para que ela possa se manifestar. Eu agradeço muito a sua participação, tenho certeza que vai iluminar bastante o propósito de quem nos escuta para refletir com mais cuidado esses processos eleitorais. E para você que nos ouviu até agora, não esqueça de se inscrever na sua plataforma favorita para você receber uma notificação sempre que um novo episódio for postado. Professor Renato, obrigado por mais um episódio. Celso, as portas estão sempre abertas. Espero que seja aí o primeiro de vários encontros. Obrigado e a gente se encontra aí em breve, espero. Com certeza. Muito obrigada, Celso. Eu amei poder conversar aqui com você junto com o Paulo. Foi realmente maravilhoso. E eu espero também que esse seja o primeiro de outras conversas em outras temporadas que você possa voltar aqui. Obrigado, professora. Obrigado também pela atenção das pessoas que escutaram até agora. Tchau, tchau.